Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos mais uma vez no nosso estudo do Apocalipse. Vamos iniciar a segunda parte do nosso estudo de Apocalipse capítulo 12. Nós começamos semana passada um estudo fascinante de uma das maiores profecias em quanto a tempo. Nós vimos que Apocalipse 12 é um cumprimento fiel, é o desdobramento, é um espelho, é uma simetria perfeita do estudo e da profecia da maior de todas, que é Gênesis 3:15, né? Nós vimos que Apocalipse 12 tem uma mulher pura e santa, que representa a igreja, desde o primeiro arrependido, né, Adão e Eva, até o último que se arrependerá, antes da volta de Jesus. Essa mulher é pura. No momento em que João, no momento da história que ele vê, numa visão mais ampla, né, a foto que Deus mostra, né, de uma profecia, é o momento em que ela está esperando a chegada do Messias, né, o Salvador Jesus. Por isso, na visão, ela estava grávida. E tem um outro protagonista, um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, que ele estava disposto a matar o filho assim que ele nascesse. Nós vimos que esses dois bandos são inimigos, um representando o bem e outro representando o mal. O inimigo tem poderes, e ele usou ao longo da história vários poderes. E no momento em que nasce Jesus, o inimigo utiliza o poder de Roma imperial, né, na figura de Herodes, um dos reis representando esse poder, esse império. Ok? Então, esse é o contexto que nós vimos. Nós mostramos todos os símbolos, né, para reforçar essa questão de que é uma igreja que chega até os nossos dias, tá bom? E esse conflito entre o dragão e essa mulher vai se estender até o momento que nós estamos apresentando esse vídeo, tá? E para nós iniciarmos nosso estudo e lermos de fato, estudando a palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração. E eu vou pedir para a Soraya fazer uma oração pelo nosso estudo, por favor. Oremos. Oremos. Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pelos estudos, Pai, que estamos tendo, e que possamos, Pai, a cada dia aprender mais e mais a Tua palavra, Pai, e colocar também em ação, Senhor. Abençoa o Jonathan, que ele possa ser usado pelo Espírito Santo, que possa trazer-nos essa Tua palavra, a Tua história, os Teus ensinamentos, para que possamos crescer em espírito e graça. Obrigada, Pai, esteja conosco todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, nós te pedimos que esteja conosco neste momento. Amém. Amém. Obrigado, Sol. Obrigada. Eu vou voltar ao slide. Só um minuto. Estão vendo minha tela? A apresentação? Para mim está tudo sem nada. Está sem nada. Sem nada. Está Ok, sem nada mesmo. ok. Vou tentar corrigir aqui. Só um minuto. Ok, creio que durante a oração a gente perdeu a apresentação, mas a gente volta daqui a pouquinho. Ok. Ok? Quando Estamos vendo. apareceu... Apareceu isso mesmo, apareceu agora. Perfeito. Estão vendo Apocalipse 12:6 na tela? Sim. Sim. Ok, maravilha. Como eu não estou conseguindo ter o controle igual no computador, então, por favor, fique no mudo. Mas assim que a gente perder o slide, minha voz, ou qualquer mudança, por favor, me sinalizem para eu fazer a correção, tá bom? Então, podem sair do mudo e me falar, perdemos, não estou vendo nada, sua voz está muito... Enfim, tá bom? Então, para os nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet, nós vamos postar os vídeos, vários vídeos numa sequência só, depois de terminado o mês de agosto.
por umas questões circunstanciais aqui, de uma viagem que eu estou fazendo ainda, tá bom? Então, nosso estudo de hoje é a segunda parte de Apocalipse 12. Nós vimos de que depois que Jesus nasceu, e aí Apocalipse 12 não mostra o detalhe, Daniel vai mostrar o detalhe, que ele teve um ministério, ele morreu, venceu o inimigo, morreu na cruz do Calvário, e ele, vitorioso, ascendeu depois da sua ressurreição, foi entronizado e iniciou a sua intercessão no santuário celestial, ok? Então, essa janela de história que os evangelhos, as cartas de Paulo, e tudo isso, Apocalipse 12 não fala detalhes, condensa, né? No versículo 6 já fala de que essa mulher, ela fugiu ao deserto. Por quê? Porque esse inimigo, frustrado por não ter conseguido matar o filho que tinha nascido, né? E ele foi derrotado por esse filho na cruz do Calvário. Então, num primeiro momento agora, esse dragão, ele vai sair para atacar essa igreja. Lembra-se que mulher é igreja. Essa mulher com vestes brancas é uma igreja pura, né? Então, ela foge para o deserto, um lugar desabitado, onde não tem pessoas, né? Um lugar oposto ao mar, né? Na simbologia apocalíptica, o mar representa povos, nações, multidões e línguas. Então, ele diz, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, vejam na linha do tempo que Jesus já está lá no céu, a igreja apostólica cresce, o evangelho se propaga, a igreja verdadeira, ela é ameaçada e perseguida, né? Os romanos colocam os cristãos na frente dos leões, os valdenses, eles são perseguidos e eles fogem para as montanhas. Essa igreja que esteve pura, ela se desvia da verdade e ela traz do paganismo revestido de cristianismo e aparece uma igreja apostatada que começa a ter poder político e religioso, né? A gente está só comentando algo que a gente já estudou na série de Daniel, mas Deus sempre teve uma igreja, uma mulher pura ao longo da história. Então, embora houve uma contaminação da verdade, agora nós vemos que essa mulher sempre existiu, ok? Então, esse versículo está nos colocando agora na linha do tempo, no momento em que não existe mais a igreja, o poder temporal de Roma imperial, na figura dos Césares, dos imperadores. Agora, Roma mudou de fase. Agora estamos na versão Roma papal, ou seja, uma das cabeças, né, do dragão que tentou matar o filho não é mais Roma imperial. Agora, quem está perseguindo durante 1260 anos, né, porque dia é um ano na profecia, é uma nova cabeça que vai descrever como vai se comportar esse dragão. Neste caso, Roma papal, ok? Mas Deus, conhecendo o futuro, e cuidando amorosamente seu povo, sua igreja, ele prepara um lugar deserto para ela ficar segura, essa igreja, ok? Então, nós vamos entender, sempre vamos voltar para Daniel, porque Daniel é o dicionário, é a concordância, é o código pelo qual nós desvendamos as explicações do próprio Apocalipse, tá bom? Então, Daniel 7:25 vai descrever com outra simbologia o mesmo período de tempo, ok? E neste caso, existe um vídeo no nosso canal, né? Em Daniel capítulo 7, tem 2 ou 3 vídeos de Daniel 7. Você vai estudar num deles, que esse chifre pequeno que vai ser descrito aqui em Daniel 7:25 é o mesmo símbolo que uma das cabeças do dragão que está em Apocalipse 12, perseguindo essa igreja, ok? Então, leamos juntos. Diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, ou seja, aí a igreja, o povo de Deus, essa mulher de Apocalipse seria entregue nas mãos desse poder, né? Essa cabeça, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo equivale a 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de 1 ano, né? Daria
1 mais 2 mais metade de um ano dão 3 anos e meio, que multiplicando por 360, né, o número de dias para cada ano, nós temos 3 anos e meio, né? 1.260 dias ou 1.260 anos, na maneira que nós conhecemos. Então, Daniel 7:25 está em acordo com Apocalipse 12:6, para que nós possamos entender esse período profético. E ele é conhecido como os 1.260 anos de supremacia papal, ok? Supremacia quer dizer que Roma papal já existia antes dessa supremacia e vai existir depois dessa supremacia, mas o período definido onde ela teve poder político e religioso é definido entre o ano 538 e o ano de 1798, de maneira que antes de 538 somente tinha poder religioso, ele estava bajulando, cortejando o poder político, e em 538, através de um decreto, né, de Justiniano, o imperador romano, ele declara a religião católica oficial do Império Romano. Okay? Então, a partir daquele ano, o Papa influenciou os imperadores e depois os reis e os monarcas da Europa para perseguir os hereges, aqueles que eram contra, as tribos bárbaras que eram contra tudo que esse império novo considerava como inimigo, ok? Essa idade escura, essa idade média, né, de escurantismo na ciência, na religião, nas liberdades, etc., etc., durou até o ano de 1798. E são exatamente 1.260 anos que se passaram até que, como nós estudamos com mais detalhe, né, em Apocalipse 11, o inimigo criou uma nova ferramenta para derrubar temporariamente a ferramenta anterior, uma igreja apostatada que trabalhava com a política, e criou uma ferramenta a partir da descrença da existência de Deus, o ateísmo, a Revolução Francesa, né? E por ordem de Napoleão Bonaparte, né? O general Berthier, ele aprisiona o Papa Pio VI, ok? E no ano de 1798 termina o poder temporal do Papa, de maneira que ele não influenciava mais, muito menos ordenava ou enviava exércitos para perseguir os seus inimigos, os cristãos, tá bom? Então, essa simbologia, 3 anos e meio ou 1.260 anos, aparecem em 7 lugares. Daniel 7:25, Daniel 12:5, Apocalipse 11:2, 11:3, Apocalipse 12:6, como acabamos de ler, vai aparecer de novo numa versão sinônima, né? Em Apocalipse 12:4, e no estudo da semana que vem, Apocalipse 13:5 também, ok? Então, todas essas variações, tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses equivale a 3 anos e meio, é o mesmo significado, 1.260 anos. Ou seja, há uma conexão muito sólida para entendermos que esse período representa 1.260 anos de fato, porque Daniel está maravilhosamente conectado com o Apocalipse. Bom, então, aqui nós vemos que durante esse período, Deus permitiu, entregou a igreja para que pudesse ser perseguida por uma das cabeças desse dragão. Aí a pergunta vai ser, mas por que Deus permitiu isso? Assim como Deus permitiu que o mal surgisse, que ele entrasse aqui na terra e mostrasse toda a sua ruindade, Deus, na sua sabedoria e apenas temporariamente, está permitindo de que todos possamos ver até que ponto pode chegar o desvio da verdade, né? O afastamento do plano de Deus, nos afastarmos do nosso Deus. Cristãos perseguindo e matando outros cristãos. Essa foi a realidade dura desse período escuro da história da humanidade. E Deus teve misericórdia e essa perseguição cessou e estava começando uma nova jornada, né,
e o inimigo movendo mais uma das suas fichas no cenário do grande conflito, tá bom? Nesse xadrez aí. Então, apenas para ilustrar aqui, vocês estão vendo aqui o castelo de Wartburg, onde Lutero ficou prisioneiro, né? Essa perseguição durou no momento contra aqueles que protestaram, reclamaram, renegaram, ou pediram acesso à Bíblia, ou queriam saber a verdade. Então, o controle da Bíblia, a perseguição foi tão dura que existem muitas evidências, né, históricas, museus, literatura, que provam que essa idade muito conhecida, né, a Idade Média, de fato, é a comprovação é a evidência, né, real de Apocalipse 12:6, tá bom? Agora nós vamos ler um texto que talvez confunda alguns, tá? Então, até aqui nós seguimos uma linha do tempo, ok? Avançamos. É uma igreja pura desde o seu início. Jesus nasce, essa igreja muda, ela é perseguida, ela é liberta, mas de repente agora no versículo 7 e 8, vejam a cena aqui descrita na mesma visão. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Por que eu disse que talvez geraria um pouquinho de dúvida? Porque neste momento, essa parte da visão não é na sequência. Essa luta, essa batalha de Miguel contra o dragão, não ocorreu após a Idade Média, tá bom? Deus, na sua sabedoria, agora levando João para muito tempo atrás, inclusive antes do surgimento da mulher, né, dessa igreja, antes de o dragão se tornar dragão, ele era um anjo, né, Lúcifer, de forma que quando surgiu o mal na sua mente, e depois muito tempo, e não sabemos quanto, ele enganou, lembram-se, a um terço dos anjos, né, como o próprio Apocalipse 12 também descreve, uma terça parte das estrelas do céu, né, lutaram e foram expulsas do céu. Não é uma luta literal, não houve, né, raios, trovões, bombas ou uma luta de espadas, foi uma luta espiritual, uma discussão, né? De fato, o que creio eu e tenho certeza que ocorreu foi, né? Deus esperou para que todos os anjos pudessem decidir de qual lado ficariam. Quando todos decidiram, né, eles receberam o mesmo dom que nós recebemos, a liberdade. Então, quando todos já tinham decidido de qual lado estariam, Deus, né, e Miguel, Jesus, pediu para que todos esses anjos fossem retirados, né? É como se, um exemplo muito, muito simples, né? É como se num dos nossos templos entrasse uma pessoa, eu vou retirar o exemplo do templo, vou corrigir meu exemplo. Imagine que a gente está num restaurante, né? E ali é proibido, por lei, é proibido fumar. Então, e de repente entra uma pessoa que está fumando, né? Então, ocorre uma discussão. Alguém disse para as pessoas, olha, aqui você não pode fumar, aqui as regras, as leis são outras, né? Então, a pessoa se nega, a pessoa não entende, até que depois de uma batalha, depois, entre aspas, né? Depois de uma discussão, prevalece a lei, prevalece a ordem, o respeito, e essa pessoa é pedida para que se retire daquele lugar, porque naquele lugar não cabe, né? Aí voltando para a realidade, né? No céu não cabe inveja, não cabe mentira, e o caráter de Deus não poderia ser maculado, como já estava sendo, ok? Então, é uma luta espiritual e esses seres são expulsos para a Terra. Então, um comentário aqui bem rápido para essa questão. Não pensem que a interpretação de Apocalipse é sequencial, né? O próprio Apocalipse 12 já nos mostra que não é sequencial. Lembra que no passado eu disse para vocês? Não pensem que a aplicação de Apocalipse
8 é necessariamente posterior ao Apocalipse 7, e necessariamente posterior a do 7 em relação ao 6, tá bom? Então, o Apocalipse trabalha com aquela questão da simetria, né, do quiasma. Então, não coloquem sequência nos versículos que vocês estão lendo. O próprio contexto tem que nos dizer. E com isso, com esse comentário, eu quero também lembrar de que os futuristas, né, colocam tudo para o futuro. Eles têm a forte tendência de colocar uma sequência natural aos eventos, tá bom? De maneira que quando no estudo da semana que vem a gente for ler novamente 42 meses, eles vão dizer, olha, isso aí está no futuro. Mas com isso não estou dizendo que não venha a ocorrer no futuro uma perseguição de 42 meses, tá? Mas o ponto aqui é que é a história junto com a palavra de Deus no seu verdadeiro contexto que tem que nos ajudar a entender o significado e a verdadeira interpretação, ok? Para não cairmos na cilada de jogar tudo para o futuro, porque achamos que todos os eventos são sequenciais, tá? Então, vamos adiante. Quem é Miguel? Isso creio que vocês estão certos, né? Em entender que é Jesus. O professor Mervyn Maxwell, ele afirma, né? Miguel deve ser identificado como Jesus Cristo. O nome Miguel significa quem é igual a Deus, né? Quem é como Deus. Miguel é um mensageiro, é um anjo, né? Anjo significa mensageiro. Então, ele é enviado pelo Pai, no sentido de cumprir uma missão, né? Então, ele é o mesmo que apareceu a Josué, ele é o mesmo que apareceu a João em Apocalipse 11. E ele assume o nome de Miguel quando ele vai entrar em batalha contra o inimigo, né? Neste caso, Satanás. Ok? Então, não temos dúvida que Jesus venceu e expulsou Satanás do céu. Então, esse é o primeiro momento em que Satanás é expulso do céu, tá bom? Antes da criação, antes da cruz, do Calvário, Satanás é expulso do céu. Então, nós vamos ver daqui a pouco que existe uma segunda expulsão, e nós vamos entender como assim, por que ele voltou, o que ele estava fazendo lá no céu, por que houve uma segunda expulsão, etc, etc, tá? Apocalipse 12, 9 diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Esse versículo, sim, está na sequência do versículo anterior, né? Descrevendo o que, na verdade, eu estava afirmando pouco antes, né? A Bíblia confirma a minha afirmação. Esses anjos, 1/3 das estrelas do céu, foram lançadas para a terra, né? Os espíritos do mal, os demônios. Vamos usar a própria Bíblia, né? Ezequiel 28 vai descrever a condição de Satanás antes de se tornar inimigo das almas, né? O acusador. Ele era chamado, o nome dele era Lúcifer. E Ezequiel 28 está falando de Lúcifer antes da sua queda, né? E em visão, Deus revela a Ezequiel o seguinte, falando para ele, Satanás: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, né? Ele era um anjo, ungido para cobrir, para proteger com as suas asas, né? A lei de Deus. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. Esse monte é Daniel 2, né? É uma igreja, nesse caso formada por anjos, né? O povo de Deus formado por anjos. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou
iniquidade em ti. Então, um dia, ele decidiu dar vazão aos seus pensamentos pecaminosos. Ok? E ainda Isaías diz, né, 14, 13 a 15. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A maior aspiração do inimigo foi se tornar como Deus. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ok? Então, vejam que Isaías e Ezequiel estão descrevendo, Isaías está falando uma profecia, né? Quando o inimigo ainda será destruído, né? Então, esse versículo é para identificar de maneira correta quem é o inimigo das almas, interpretação de Apocalipse 12 do dragão. Versículo 10, vejam. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusa de dia e noite. Então aqui nós vamos explicar agora um segundo momento em que Satanás é expulso do céu. Bom, perceberam que agora ele vai ser derrubado. Esse acusador não poderá mais, né, ter a mesma condição depois do poder manifestado por Cristo na ocasião da morte no Calvário, ok? Então, já que o Calvário é o cumprimento de Gênesis 3:15, né? A cruz do Calvário foi a estaca que foi cravada na cabeça da serpente para feri-la de morte e definir o seu destino final. Em algum momento morreria. Okay? Foi destruído o poder do mal com o sacrifício de Cristo. Ali, Deus mostrou de fato quão amoroso ele é, enviando seu filho, quão justo ele é, porque a lei precisou ser cumprida, Jesus morreu por causa da lei, e ele viveu uma lei cumprindo, né, os mandamentos de Deus, sem mancha, para mostrar para nós que é um exemplo. E ali o inimigo mostrou quão ruim e vil ele era, ao ponto de matar o Filho de Deus. Ok? Então, vamos analisar um pouquinho, usando a Bíblia, por que de fato, ele foi expulso numa segunda vez. Entre a criação, né? Entre o momento que Satanás e uma terça parte dos anjos são expulsos para a terra e a cruz do Calvário, existe uma história que foi relatada por Moisés no livro de Jó. Ele escreveu o livro de Jó. Ali diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa visão, nesse texto, os filhos de Deus são os representantes de outros mundos que Deus criou. E como Deus é um soberano democrático, ele convoca os seus filhos, um representante de cada mundo criado, para ele compartilhar os seus desígnios, para ele... Não vamos especular muito, né? Mas o livro de Jó, ele afirma de que Deus fazia, e a Bíblia não tem um texto, né, para sugerir que isso ainda é feito, provavelmente sim, de maneira que depois da queda de Adão e Eva, né, Adão e Eva perderam a representatividade. Adão, né, ele perdeu a oportunidade de ser representante do planeta Terra, como o primeiro, né, homem, o primeiro ser criado. Então, como Satanás usurpou, né, Adão e Eva entregaram em bandeja a mordomia, né, a administração do planeta Terra, então Satanás ia a esse concílio até que Jesus morreu na cruz e criou as condições e circunstâncias para que ele fosse expulso. Tá bom? Vejam que Mateus 4, 8 e 9 diz, né?
Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Antes da cruz do Calvário, ele era representante, ele era dono, ele era o príncipe deste mundo, né? Temporariamente é ainda, até o momento que ele seja destruído, mas ele não tem mais acesso, depois da cruz do Calvário, ao céu como nosso representante. Agora, Jesus é o nosso representante. Jesus é o nosso intercessor, né? Glória a Deus, porque a vitória contra o mal já tem um vencedor. E Jesus é esse vencedor. Então, ali, definitivamente, ele é expulso. Então, nenhum dos seus anjos entrava nesse concílio, apenas Satanás. Mas, a partir da cruz do Calvário, ele é expulso e de forma definitiva. E extrapolando um pouco da história de Jó, Deus aceitou as acusações, né? Olha, aquele seu filho que te obedece só porque você o abençoa. E ele estava acusando, na verdade, Deus, né? E não Jó. Até que chegou o momento, né, na plenitude dos tempos, desse ser maligno ser expulso diante da presença de seres puros e santos e do Altíssimo, né? O Deus verdadeiro. Tá bom? Então, João 12:31 vai confirmar. Vejam, diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, Apocalipse 12 descreve dois momentos em que Satanás é expulso do céu. Ok? Vamos adiante, versículos 11 e 12. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós que tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Olha a conexão, né? O que está dizendo aqui? Que essa mulher, esse povo de Deus ainda vai existir, depois da perseguição vai sobreviver, eles vão vencer pelo poder do sangue, né? Jesus já morreu, a igreja continua existindo, perpetuada e aqui aparece um primeiro momento, depois dessa segunda expulsão, né? Que o inimigo, nesta visão, demonstra ira, né? Porque ele é derrotado, ele é perdedor, e como mau perdedor, ele vai tentar atacar os mais frágeis, né? E não pode vencer ao pai, foi vencido pelo filho, foi expulso 2 vezes do céu. Então, ele vai tentar magoar a ambos, o pai e o filho, através de ataques, ferimentos, tentações, maldades contra o seu povo, a sua igreja. Bom? Então, novamente, aí vem a figura. Deus vai permitir com um propósito, e aí nós vamos avançando na aplicação desta profecia. Ok? Vejam o que Hebreus 9, 25 a 28 diz. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Eu me lembrei agora do assunto do santuário, eu quero só abrir um parênteses bem curto, né? Por que aqui aparece, né, quando ele vier pela segunda vez, ele virá sem pecado? Uma pergunta difícil, né? Mas o santuário nos ajuda a responder. Como Jesus está intercedendo por nós, enquanto ele não transferir os pecados que pela fé nós estamos levando para ele, né, os seus e os meus, enquanto ele é intercessor, ele está num santuário sujo, impuro com a presença do pecado. De maneira que ele ainda, né, está nessa condição contaminada, e quando ele voltar, o santuário nos explica que ele vai transferir esses pecados para o bode Azazel, né, para Satanás, para que ele seja definitivamente destruído. Por isso que Paulo, né, inspirado por Deus, diz de que
quando Jesus voltar na segunda vez, ele volta depois dessa transferência de pecado ser feita, né? E por isso que, sem errar, Paulo diz que ele voltará sem pecado, ok? Vejam o que diz o professor Mervyn Maxwell. A segunda cena fala-nos, pois, acerca da existência do grande conflito entre Cristo e Satanás, da derrota decisiva de Satanás do pequeno período concedido ao inimigo para que enganasse as pessoas e da forma como nossos irmãos tornam-se vitoriosos. Vejam que Deus permite, mas Deus tem a saída, o sangue de Cristo disponível para nós, ok? Nós podemos ser atacados, nós podemos até inclusive morrer, mas pelo sangue de Cristo nós temos esperança de ressurreição e vitória eterna, né? Glória a Deus por isso. Então, e vejam que se a gente olhar para a eternidade, né, no início e para a eternidade futura, o que representa 1.260 anos de perseguição? O que representam 6.000 anos de conflito? Deus, de fato, é muito sábio, né? Porque esse tempo é uma janela suficiente para que todos percebam que o mal não compensa, né? Não vale a pena decidir pelo mal. Versículo 13. Estamos avançando no nosso estudo. A visão continua e diz: E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher e dera à luz o filho homem. Perceberam que agora voltou para um momento na visão que é pouco depois do nascimento de Jesus? Então, a profecia, ela está indo e voltando na própria explicação dela no tempo, tá bom? Então, o inimigo, ele vai perseguir essa igreja, ok? É o que a Bíblia está dizendo aqui. Versículo 14. E foram dadas a essa igreja, né? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Tudo é uma linguagem simbólica, né? Não é literal. Então, essa igreja foi auxiliada por Deus para que ela fosse para um lugar desabitado, né? Deserto é o oposto de mar. Mar, as águas representam povos, nações, multidões e línguas, conforme Apocalipse 17 diz. Então, o que ocorreu com essa igreja? Ela mudou de um lugar muito habitado para um lugar desabitado, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, esse período de tempo que apareceu em Apocalipse 12:6 volta a aparecer e essa simbologia se repete, tá bom? Da terra, um lugar desabitado, auxiliando a mulher. Não são 2 momentos, é um único momento, ok? Na visão historicista que nós estamos explicando, ok? Que essa igreja foge para o deserto. Para nós entendermos isso, vamos ler aqui um texto que nos ajuda a entender os cuidados de Deus, né? A simbologia de asas de águia, né? Êxodo 19:4 diz, Deus falando para o seu povo, né? Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. É interessante que Deus não teve um primeiro cuidado, né, com essa igreja no período da Idade Média. Deus já estava cuidando dessa mulher de Apocalipse 12, na versão do povo de Israel, no Antigo Testamento, né, quando existiam as tribos ainda. Deus protegeu no momento das pragas, né, castigou o Egito e os levou e os conduziu para o deserto. Se você olha o tempo, o percurso, etc., foi com uma mão muito poderosa e foi muito rápido, né? A saída do povo de Deus até o deserto. Nós estamos falando, obviamente, dos 40 anos de peregrinação, né? Mas sim de como Deus foi muito, muito bem sucedido nesse cuidado e proteção. Então, a simbologia não é nova, a Êxodo, né, que se assemelha muito ao Apocalipse, né? Pragas, livramento, um povo perseguido, o inimigo tentando usar o faraó, no futuro vai usar a Babilônia, né? Então, por essas analogias e esse paralelismo, nós entendemos de que esse cuidado e proteção de Deus
são promessas cumpridas. Para nós entendermos essa questão da perseguição, né? E nós sempre entendermos que o inimigo sempre vai desejar perseguir o povo de Deus, vejam, né? Quando Abraão foi chamado para sair de Ur dos Caldeus, na região que hoje é o Iraque, ele se dirigiu para a região da... Só um minuto aqui. Isso. Para a Palestina, e ali teve filhos, né? Isaac, Jacó, vieram os 12 filhos. Eles migraram, né, para o Egito, quando José se tornou o braço direito de Faraó, e ali eles foram escravizados. Então, ali começaram a vir os ataques do inimigo contra esse povo, essa mulher que estava em formação, né? Ataques pelo norte e ataques pelo sul, a Babilônia e o Egito começando a atacar o povo de Israel. Então, ali a gente já vê parte da ira do dragão, né, contra essa mulher que está na fase das 12 estrelas da cabeça, né, antes de Jesus nascer, que são as 12 tribos de Israel, perseguindo geograficamente na região onde se encontrava o povo de Deus, ok? Então, amplificando essa questão da perseguição, quando Jesus veio, morreu, venceu, e depois da morte de Estevão, o evangelho se abriu para o mundo inteiro e qualquer gentio poderia fazer parte do povo de Deus através da fé, né? Mediante a graça, pela graça mediante a fé. Esse povo de Deus não se limitou geograficamente à Palestina, à nação de Israel. Ele se espalhou pelo mundo e a tendência, né, depois desses 1260 anos, etc., essa igreja maioritariamente se encontrava na região da Europa, ok? Se o povo de Deus migrou, né, para o mundo inteiro e preferencialmente para a Europa, e ali se encontravam tanto o povo de Deus, né, e as potências daquele tempo, então o inimigo também migrou a sua influência a favor desses poderes para usá-los e perseguir o povo de Deus. Por isso, ele usou os monarcas da Europa para perseguir e chamar aqueles que eram cristãos verdadeiros de hereges, ok? Então, quando nós vemos, né, e aí estamos falando de séculos, né, de história e perseguição, né, transformação de uma igreja num povo, né, aí chegando até a versão dos cristãos protestantes, aí nós vemos no grande conflito toda essa perseguição. Quando a perseguição estava no seu auge, o que ocorreu? Esse povo, ele, diante da perseguição, ele migrou para um lugar desértico, né? Um lugar desabitado. Naqueles anos 1600, 1700, né? Os primeiros imigrantes da Europa, cristãos, na sua maioria, quase todos, eles foram para um mundo novo, né? Para a América, através de navios. Então, se o povo migrou e o inimigo vai tentar sempre perseguir, o que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar influenciar no surgimento, na formação e na política, nesse caso de um país desabitado, né? Os Estados Unidos. Esse assunto nós vamos estudar com muito mais detalhes quando nós estudamos Apocalipse 13, ok? Então, o que nós estamos dizendo aqui é só explicar como ocorre essa ira, né, do dragão perseguindo o povo de Deus. E nós vemos de que aqui esse lugar desértico, desabitado, representa a América, né, que posteriormente se tornaria colônia, né, do Reino Unido, etc. América do Sul, colônia portuguesa, e os outros países, colônia da Espanha. Então, esses europeus, né, os valdenses, os cristãos fiéis a Deus, fugiram para o que seria posteriormente os Estados Unidos. E depois, já estou avançando na linha do tempo, né? Indo um pouquinho além do que nós já lemos em Apocalipse 12, dos Estados Unidos e para o mundo, quantas igrejas surgiram, né? Quanta força este país onde temporariamente me encontro, né, trabalhando, este país permitiu com os dízimos, com a ajuda, quantos mensageiros, pastores foram enviados, pioneiros das igrejas ao Brasil,
aos países hispanos, para a África, para a China, para a Índia. Então, Deus tinha planos e, de fato, ajudou essa nação para que ela pudesse ajudar na pregação do evangelho e levar essa mensagem para todo mundo, né? E o povo de Deus estaria espalhado no mundo inteiro. Então, o que Deus estava fazendo era abençoar o seu povo. E aqui nós temos o que? Um grande problema gerado para Satanás, né? Agora, não, esse povo de Deus não se encontrava apenas na Palestina, agora ele estava no mundo inteiro. Por isso que nós já vamos colocar uma frase aqui para vocês pensarem, né? Se o povo de Deus se encontra no mundo inteiro, o que o inimigo precisa para poder perseguir o povo de Deus que se encontra no mundo inteiro? Um governo global, um governo mundial. Então, já estou lançando, né, uma deixa para os estudos seguintes, tá? Então, vejam como o Apocalipse 12 senta as bases para nós entendermos corretamente Apocalipse 13, Apocalipse 17, ok? Então, vamos adiante. Nosso estudo, né? Apocalipse 12, 15 e 16, vejam o que diz, em cumprimento do que eu já estou adiantando, né? E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Águas representam povos, multidões e línguas, ou seja, cristãos perseguindo cristãos na Europa. A Europa era um lugar muito habitado, né? Então, multidões perseguiram os cristãos e a terra ajudou a mulher. Devem colocar no mudo, por favor? E a terra ajudou a mulher. Vejam que os Estados Unidos, um país desabitado, Deus preparou esse lugar, a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Perceberam como o inimigo joga uma ficha e Deus já está preparado para se antecipar e proteger a sua igreja, né? E Deus tem planos muito maiores para essa igreja, né? Assim como eu estava tentando mostrar no mapinha, né? Então vejam como a profecia se cumpre quando esses peregrinos fogem da Europa e chegam, né, através do Oceano Atlântico, nas costas de Nova York, né, os irlandeses, os franceses chegam para o Quebec, os outros migrantes da Europa, né, ingleses chegam para os Estados Unidos, né, todos eles protestantes, para fundar essa nação que depois se tornaria que é hoje, né? Então vejam que Apocalipse 17:15 diz, né? E disse-me ainda: as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Só para comprovarmos essa questão da perseguição. E um dado apenas histórico, né? Por volta do ano 1620 começaram a chegar, né, os primeiros peregrinos ao Novo Mundo. Né? E ali depois se tornaria uma colônia inglesa. E aí nós temos toda a história para comprovar o surgimento desse país. Dessa maneira, agora eu estou em condições de cumprir uma promessa que eu fiz para vocês, né? Como é que Apocalipse 12 descreve algumas características dessa igreja que seria a igreja pura, né? Que ainda existe na visão de Apocalipse 12. Então, quais características tem essa igreja verdadeira que até aqui Apocalipse está nos permitindo entender? Deveria surgir após 1798, né, quando terminassem os 1260 anos de dominação papal, perseguição. Em qual nação deveria surgir, né, essa nova versão de mulher, nova versão de igreja? O que estamos dizendo é, a igreja pura de Deus sempre existiu, o que agora está fazendo o quê? É mudar de forma. Por quê? Um dia foi Israel, depois se tornou a igreja apostólica, depois se tornou a igreja protestante, e depois aqui vai se tornar o quê? Uma igreja com herança protestante, mas que vai surgir nos Estados Unidos, depois de 1798, e com a ajuda do lugar desértico que representa os Estados Unidos. Tá bom? Então, até aqui, nós temos esses elementos para aprovar. Se tem alguém aqui, não,
aliás, que pertence a uma igreja evangélica, quem está assistindo, e que cumpre essas características, vamos até o fim, que nós poderemos descrever quais são as outras duas características que Apocalipse 17 vai permitir mostrar para o surgimento dessa igreja. Ok? Então, nessa perspectiva, para dar um exemplo bem claro, né, e bem direto, a Igreja Católica, Apostólica e Romana não é esta igreja, porque ela surgiu muito antes, né, é centenária, né, milenar, antes de 1798. Não surgiu nos Estados Unidos, né, não recebeu ajuda no seu surgimento num lugar desértico, de maneira de exemplo. Então, terá que ser uma igreja com herança protestante, porque foram os protestantes que saíram perseguidos da Europa, ok? Então, nós temos mais duas características que nós vamos ver até o final do nosso estudo. Vamos adiante. E já estamos no fim do nosso estudo. Apocalipse 12, 17. Nós vamos ficar um tempinho com esse versículo. E o dragão irou-se contra a mulher. Perceberam que é a segunda vez que ele manifesta a sua ira? E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Perceberam a semente? Gênesis 3,15 novamente aparecendo aqui. Uma mulher está existindo depois de ter sido ajudada pelo deserto. E esse dragão está querendo atacar, já derrotado, mas em vingança a Miguel, tentando atacar a filha, né? Dos seus olhos, né? A menina dos seus olhos, de Deus, a sua igreja. Ok? Então vamos entender contra quem Satanás vai proferir o seu ataque, né? Vai ser contra quem? O remanescente da sua descendência, né? Semente da agricultura, né? Ou seja, é descendência. Aí eu pergunto, faço uma pergunta muito simples: será que o inimigo vai ficar irado com igrejas que estão que contêm parte do engano que ele colocou na herança católica protestante, ou com a herança da Revolução Francesa, misturando ateísmo, socialismo, comunismo, etc., o inimigo vai proferir seus ataques apenas à mulher pura, à igreja pura, que até aqui estamos construindo as características, né? Na geografia e no tempo. Ok? Então, nessa perspectiva, e aí eu vou falar algo que é contraditório, né? Mas a Bíblia nos permite dizer isso. Nessa perspectiva, é uma bênção receber os ataques do inimigo. Por quê? Porque essa é a prova de que nós pertencemos a essa igreja pura, ok? Então, vejam que o inimigo não vai ficar irado com uma igreja que está do seu lado, onde seus ministros, seus aliados, né, confabulam para enganar as pessoas crentes, né, daquele grupo cristão, tá bom? Então, nós, nos últimos dias, à luz do grande conflito, não podemos ter medo de pertencer à igreja verdadeira, ao povo de Deus, só porque ela vai sofrer ataques, ok? O inimigo sempre atacou a igreja. Deus sempre venceu e a sua igreja sempre prevaleceu. Essa é a prova de que, no futuro, nós, né, candidatos a essa igreja pura e santa, nós também venceremos pelo sangue do Cordeiro, né, como a própria Bíblia fala. Bom? Então, e aí, mais uma vez, mais um convite para você que está nos assistindo, que ainda não pertence a esta igreja que nós vamos terminar de descrever, tá bom? Mais duas características. Vejam o que diz Apocalipse 28. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Esse texto, conectado com Apocalipse 12, está nos dizendo o quê? Está nos projetando para o final do conflito. Essa perseguição contra a igreja de Deus não vai durar para sempre. E quando Jesus voltar, ele vai destruir o inimigo, será lançado no inferno. Então, ele está mais irado justamente porque sabe que tem pouco tempo, né? Como Pedro fala, né? Está como um leão que ruge. Ele sabe que tem pouco tempo e por isso derrama a sua ira contra essa igreja.
Então, o professor, né, o pastor Mervyn Maxwell, ele vai dizer assim: freneticamente frustrado por fracassar, mesmo durante os 1260 anos, em suas tentativas para destruir a igreja verdadeira, Satanás, no tempo do fim, dirige os seus mais ferozes ataques contra o restante da sua descendência, aqueles que ainda sobrevivem. Quer dizer que existe um grupo que ainda prevaleceu, se manteve puro, sem se contaminar, ok? Deus sempre teve um povo, né? Ainda que o mundo estivesse, né, em perseguição ou em engano, Deus sempre teve um povo. Agora nós vamos ver as duas características que vão definir essa igreja, ok? Apocalipse 12, 17. Então, o inimigo, Satanás, vai fazer guerra contra o remanescente dessa descendência, dessa mulher, dessa igreja. Qual é a característica? Os que guardam os mandamentos de Deus. Muitos dos protestantes, né, nos nossos dias, eles entendem equivocadamente que os mandamentos de Deus não precisam ser guardados. Eu pergunto para vocês, se o inimigo ataca a igreja que guarda os mandamentos de Deus, quer dizer que o inimigo sabe que ainda precisamos guardar os mandamentos de Deus, não é? Se Jesus morreu guardando os mandamentos de Deus, e no céu não haverá pecado, quer dizer que no céu, todos os que estiverem lá guardarão os mandamentos de Deus. A grande confusão ocorre porque nós não guardamos os mandamentos de Deus para sermos salvos. A lei não salva ninguém. A lei é como um espelho que nos mostra quão longe estamos de Deus. As nossas manchas, os nossos pecados aparecem quando nós olhamos para o espelho. E ela nos ajuda a enxergar que precisamos mais graça, mais fé para pedir perdão dos nossos pecados a Cristo. A fé e a graça salvam, mas a lei de Deus nos ajuda a entender que nós precisamos de mais graça e fé. Então, se a igreja é pura e sem mancha, né, e ela é branca, é pelo poder do sangue do Cordeiro e pela justiça que é conferida, né, a justiça de Cristo que veste essa igreja. Não é porque essa igreja nunca pecou, né, os seus membros nunca pecaram, ou etc, etc. É porque eles lavam, né, as suas vestes com o sangue do Cordeiro, tá bom? Então, no final dos dias, se o ataque vai contra o remanescente, né, e esse ataque é proferido pelo inimigo, quer dizer que o inimigo sabe que os mandamentos de Deus terão o seu lugar na batalha final e no grande conflito, né? Se eles fossem abolidos na cruz, se eles não existissem, né, não tivessem mais valor, não tivessem nenhum valor nos nossos dias, o inimigo não estaria irado contra essa igreja que guarda os mandamentos de Deus. E aí nós estamos falando de quais mandamentos de Deus, né? De todos, né? Os 10 mandamentos. E aí nós vamos explicar uma diferença, né? Justamente para ajudar os nossos amigos, né? De outras comunidades vizinhas à nossa, né? Adventistas do sétimo dia. Qual lei que Paulo diz que de fato foi abolida, né? Ou não é necessária ser guardada como de fato a Bíblia, né? Existem cartas de Paulo que descrevem que há uma parte da lei que não há necessidade de guardá-la mais. E qual é a lei que não foi abolida, né? Que Jesus cumpriu e que vai prevalecer para sempre? Existe a lei cerimonial que foi escrita, né, por Moisés. Deus deu essa lei para Moisés e foi aplicada para o momento em que o povo de Deus se encontrava no deserto, ok? E existe uma outra lei que, didaticamente, a gente chama de lei moral. Essa lei também foi dada por Deus, mas ela foi escrita em 2 tábuas, ok? Então, a lei de Moisés se encontra em Deuteronômio e ela está escrita num livro. E a lei de Deus, a lei moral, está escrita numa pedra. Vejam a diferença. Um livro pode ser queimado, pode ser destruído, e uma pedra prevalece para sempre, né? A lei de Moisés foi guardada fora da arca do concerto, fora do tabernáculo.
A lei de Deus foi guardada dentro da arca do concerto, para ilustrar, né, que o santuário celestial existe, e existe uma lei, né, a original, que se encontra lá no céu. Okay? Na lei de Moisés existiam 7 sábados anuais, né, conforme as festas judaicas. Então, esses sábados nós não guardamos mais, né? Não há mais necessidade, embora possamos tirar muitas lições para nós, né, a respeito da salvação, não há necessidade, ok? Porque todas essas festas e esses sábados apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já veio, já morreu, então não há necessidade de nós sacrificarmos cordeiros, de nós prepararmos alimentos de uma determinada configuração, etc, etc, né? Então, agora, a lei moral aponta para um único sábado semanal, ok? Então, vejam a diferença. A lei cerimonial, a lei de Moisés, não aperfeiçoou nada, nenhuma coisa, nenhuma pessoa. Já a lei de Deus, a lei moral, ela é perfeita, porque ela descreve o caráter de Deus. Deus não é mentiroso, não é adúltero, não fala falso testemunho, né? Ele é amoroso, ele respeita nós que somos as suas criaturas, ele não nos dá o dom da liberdade. Quando você examina os 10 mandamentos, você vai ter a descrição do caráter de Deus, como ele é, né? Então vejam onde radica a confusão que os cristãos, né, descendentes das igrejas protestantes dos nossos dias, fazem quando eles comparam uma lei que estava num livro, né, não foi guardada na arca, fala de festas anuais e não aperfeiçoa nada. Então, essa daí não há necessidade de nós guardarmos. Já a lei, né, que Jesus confirmou, ainda é válida dos nossos dias, e será guardada lá no céu. Isaías diz, né, de que de sábado em sábado nós louvaremos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Se de sábado em sábado na eternidade nós o adoraremos, quer dizer que hoje ainda é válida. Até por uma questão lógica. Imaginem vocês, né? Deus escrevendo com o dedo e deixando escritos 10 mandamentos. E, de repente, depois da cruz do Calvário, ele diz assim, não, peraí, eu me enganei, eu me equivoquei, agora isso não vale mais. Ou, em lugar do sábado, agora é o domingo. Desculpa, eu cometi um equívoco, agora não é mais o sábado. A partir da morte de Jesus é o domingo. Deus não erra, Deus não muda, né? Apocalipse também diz de que nenhum jota, nem um tio da sua lei mudarão. Então, por isso nós fomos chamados, todos nós. Lembra-se que Jesus veio para chamar os gentios para fazer parte dessa igreja apostólica que está acontecendo? Nós agora, cristãos de várias igrejas protestantes, somos chamados a fazer parte da igreja adventista do sétimo dia, que guarda os 10 mandamentos. Vejam a declaração poderosa, né, de Jesus, em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Um irmão, ele estava fazendo algumas perguntas, né, no vídeo anterior, no YouTube, e eu estava respondendo para ele, né? E o coração das dúvidas dele, né, e dos comentários dele, era justamente sobre a lei e os profetas, né? Que as duas testemunhas de Apocalipse 11, né, do vídeo anterior, do estudo anterior, eram a lei e os profetas. E eles foram queimados e eles não são mais válidos. Mas vejam que Jesus está respondendo, né, no meu lugar para ele. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E o que significa isso? Que com a vinda de Jesus ele vai cumprir a lei e os profetas, porque todos os profetas profetizaram a respeito da vinda dele, né? O Messias, Miqueias, Isaías, todos, né? Belém, todos eles. Se ele veio cumprir a lei e os profetas, significa que depois da morte e ressurreição dele, a lei e os profetas continuam valendo. Até porque Paulo é um profeta, João, que recebeu o livro de Apocalipse, é um profeta. Imaginem, se a lei e os profetas fossem abolidos com a morte de Jesus, nós não deveríamos estudar Apocalipse, porque estaríamos estudando
as profecias de um profeta que não tem validade depois da morte de Jesus, né? Então, vejam como a Bíblia não permite ser né? Que ela seja contradita, né? Desculpe, que haja contradição, né? Quando nós olhamos como um todo, né? Então, a lei e os profetas apontam para a segunda vinda de Jesus, né? Quando os seus filhos terão a sua lei gravada no seu coração e eles terão prazer em cumprir a sua lei. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, ou seja, quando Jesus voltar e ele transformar toda essa terra numa nova terra, né, uma criação, uma nova criação será realizada, né, para transformar tudo isso que foi corrompido. Vejam, Jesus está projetando a validade da lei e os profetas para o futuro. Nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Porque Deus não muda e Deus não erra, né? Tudo maravilhosamente conectado, colocando cada coisa no seu devido lugar. A lei de Deus não salva ninguém, mas nos ajuda a entender de que nós precisamos da justiça de Cristo para cumprirmos essa lei. Então, essa igreja deverá ter no seu corpo de doutrina a crença do sábado, contra a adoração de imagens, né? 2 mandamentos que foram alterados pelo poder papal, não é? Todos os outros permaneceram, né? Então, aí, até por uma questão lógica, né? Como é que não adulterarás permaneceu no decálogo e apenas a adoração de imagens foi abolido, né? Ou como que apenas o sábado foi abolido e nós agora devemos continuar respeitando pai e mãe e guardar o domingo, né? Até por uma questão lógica, né? Não é um homem que seleciona o mandamento que prevalece e o mandamento que deve ser alterado, né? E por uma questão de autoridade, eu sempre repito isso, né? Se no futuro nós formos chamados a guardarmos um dia falso de adoração, nós estaremos reconhecendo a autoridade de quem está nos obrigando a guardar esse dia. Se nós reconhecemos como o sábado, que faz parte do decálogo, e nós guardamos e respeitamos esse sábado, nós estamos reconhecendo a autoridade que escreveu com os seus dedos que a guarda do sábado é a correta. Okay? Qual é a última característica? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós vamos entender o que é o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 19:10 diz: "E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele me disse, né? Olha, não faças tal." É um anjo, né, falando com João, né? João queria se ajoelhar diante desse anjo. Eu sou o teu conservo, sou uma criatura também como você, né? E os teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, essa igreja deveria ter no seu seio, né, no seu meio, quando surgir, uma pessoa que tivesse o dom profético, que recebesse profecias. Ok? Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem em Ellen White uma profetisa. E aí nós temos milhares e milhares de páginas e livros escritos por ela, né? Que configuram alguns desses escritos profecias que já se cumpriram e ainda vão se cumprir. Os seus escritos não estão acima da Bíblia, até porque vocês estão recebendo um estudo de Apocalipse com a Bíblia e não com os textos de Ellen White, né? Se eu estivesse estudando Apocalipse com vocês só com os textos de Ellen White, vocês poderiam com toda razão desistir desse estudo e dizer ele está explicando a profecia com textos de uma pessoa que não escreveu a Bíblia, certo? Então, nós sustentamos as nossas doutrinas com a Bíblia e apenas a Bíblia, e Ellen White vai falar alguns detalhes que vão confirmar, enriquecer e tornar essa luz maior, né,
mais claro, mais iluminado, ok? Quando nós criamos a série do Estudo de Daniel, tem 2 vídeos muito bonitos e maravilhosos que eu acho fantásticos, como Ellen White faz parte de um ciclo profético, né? Ela está conectada com Daniel, o momento que ela surge, o momento que ela é chamada para ser profetisa, né? Então, Ellen White, e aí esse é um recado para nós, né, que somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White não é apenas uma escritora cristã. Ela não é apenas uma escritora americana. Se ela fosse apenas isso, nós, adventistas do sétimo dia, deixaríamos de ser a igreja verdadeira, o remanescente dos últimos dias. Porque sem essa característica, nós perdemos a nossa identidade e nós deixamos de ser o povo que foi chamado para chamar a muitos para a salvação. Ok? Vejam como o inimigo tem trabalhado até internamente, por isso é mais um ataque que o inimigo está proferindo contra essa igreja, levando os seus líderes a dizer, para não criar uma barreira com os nossos irmãos protestantes, de que esta mulher é apenas uma escritora, ela é profetisa. Se ela é apenas uma escritora, como eu disse, né, nós deixaríamos de ser a igreja verdadeira, a igreja adventista do sétimo dia, ok? Então, vejam que o inimigo sabia, estudando as profecias, né, quais seriam essas características. Então, apenas para recapitular, né, a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu depois de 1798, teve a sua fundação nos Estados Unidos da América, um lugar isolado na época em que surgiu, né? Surgiu no contexto profético de 1844, cumprimento de Daniel 8:14. Ela tem no seu corpo doutrinário a guarda dos 10 mandamentos. Isso não significa que todos os adventistas já guardam os 10 mandamentos, não se enganem, tá bom? Não olhe para nós, que somos adventistas, mas olhe para Jesus. Mas nós acreditamos que precisamos guardar os 10 mandamentos, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do sangue de Cristo, né? E nós temos, na figura de Ellen White, uma profetisa que veio preparar esta igreja para a segunda vinda de Jesus. Tá? Então, o inimigo, sabendo que Deus chamaria uma profetisa, mais ou menos 20 anos a menos e a mais, quando surgiu o desapontamento de 1844, o inimigo colocou um joio, colocou uma mensagem. Um anjo apareceu a Joseph Smith e lhe entregou mensagens que não estavam relacionadas com o santuário, né? Tem um vídeo só explicando por que Ellen White precisava, nos seus primeiros escritos, falar sobre o santuário, né? Está no nosso canal, nos estudos de Daniel. As Testemunhas de Jeová, o pastor Russell, por volta do ano 1870, teve uma ênfase muito intensa nos Estados Unidos, mas ele não tratou sobre o santuário, né? Nenhum deles foram chamados para guardar os 10 mandamentos de Deus, né, ou resgatar essa verdade esquecida. Porque até aquele momento, todos os protestantes guardavam o domingo, né? Enganados pela questão da ressurreição de Cristo no dia de domingo, né? A ciência cristã, Maria Becker, por volta do ano 1896. O espiritismo, né? As 3 irmãs Fox. O espiritismo surgiu em outro lugar, né? Allan Kardec, etc. Mas a ênfase foi dada nos Estados Unidos. Geograficamente, o inimigo sabia onde surgiria o dom profético verdadeiro, e ele atirou, né? Ali, Joseph Smith, Pastor Russell, Maria Becker, as 3 irmãs Fox, tudo ocorrendo nos Estados Unidos, porque o inimigo estava estudando as profecias de Apocalipse 12. O pentecostalismo moderno, com Margarita MacDonald, por volta do ano 1830, né, teve uma nova ênfase, né, e aí se propagou para os países, né, inclusive o Brasil, a América Latina. O evolucionismo, no ano 1859, né, Charles Darwin lançou, depois dessa questão, né, da Revolução Francesa, usando a semente do ateísmo, né, o inimigo colocou num biólogo, na ciência,
essa questão que hoje é muito difundida de que nós não fomos criados, né? E que Deus não existe. Vejam como um falso profeta, né? Dessa Revolução Francesa, né? Um desdobramento dela, surgiu na figura de um cientista. O marxismo, né? Um desdobramento dessa revolução, o socialismo, o comunismo, né? E toda essa evolução até os nossos dias, né? O livro de Engels foi escrito entre 1847 e 1848, foi lançado, né? Então vejam que o inimigo sabia por onde surgiria um verdadeiro movimento profético. E ele estava gerando o quê? Confusão. De maneira que quando você olha para os profetas, você vai falar assim: mas os mormons têm profetas, os testemunhos de Jeová, o espiritismo, todos eles dizem que um anjo falou, Deus apareceu, mediunidade e não sei o quê, e aqui lá. Quando a Bíblia é muito clara e muito transparente para descrever várias e várias características geográficas no tempo, os mandamentos de Deus, o dom profético, Daniel conectado com o Apocalipse, para nós não errarmos na identificação da igreja verdadeira. De maneira que essa mulher que existe desde Adão e Eva arrependidos até os últimos dias, né, vai se configura, né? Ela é o monte de Daniel 2. Okay? Isso não significa, nunca nós adventistas falamos isso, que apenas os adventistas do sétimo dia se salvarão. Isso não é verdade. Na verdade, a igreja adventista do sétimo dia é como o Israel de antigamente. Ela está perdendo tantas oportunidades de pregar o evangelho, ela poderia estar numa situação muito diferente. Estamos repetindo os erros do Israel do passado, e em algum momento desse monte, Deus vai retirar uma pedra. Vai ocorrer um remanescente do remanescente, porque não será a igreja adventista institucionalizada, estruturada tal como ela é hoje, que surgirá a igreja triunfante. A igreja militante não é a mesma coisa da igreja triunfante. Por isso que eu conecto aqui, e muito rapidamente, e peço desculpas pelo tempo, né? Apocalipse 12 com Daniel 2. A pedra que é retirada do monte, né? Ela vai arremessar e destruir todo o engano do mal na última batalha. Então, a mulher representa esse monte de Daniel 2 e a pedra representa o remanescente que será perseguido pelo inimigo. Os que têm, os que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus e têm o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Por isso que a igreja triunfante, né, já será na figura dos 144 mil. Aqueles batistas, pentecostais que se juntarem a nós, pouco antes de Jesus voltar, temporariamente serão adventistas, né? E eles se tornarão os 144 mil que levarão familiares, amigos a entenderem as verdades para os nossos dias. Até porque essa semana alguém me falou algo muito bonito, né? Todos os que se salvarão, pelo menos guardarão um sábado, pelo menos uma vez, né? Porque quando Jesus nos buscar e nós formos levados para o céu, na nossa viagem interestelar, nós guardaremos um sábado, né? Indo para as mansões celestiais. Deus nos abençoe, você que está ouvindo essa mensagem, que você possa entender, agradecer a Deus pela sua clareza, né? Pela simbologia, pela profecia, que nos ajuda a tirar as vendas dos olhos para o engano e entendermos e podermos abraçar um chamado bonito que Deus nos faz, né? Pertencer a uma igreja e nos prepararmos para a sua segunda vinda. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Nosso querido Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos por esses momentos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor faz muito mais por nós do que nós poderíamos em agradecimento fazer pelo Senhor. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, como adventistas, como protestantes, como católicos, porque às vezes nós não colocamos em prática o que nós sabemos. Nos conceda forças para que nós possamos decidir pela verdade, independente do que for ocorrer. Porque a prova de que nós estamos agindo certo será que o inimigo ficará irado. Mas nós, conhecendo as profecias, sabemos que temos uma saída, temos um poder maior, temos o Espírito Santo ao nosso lado, os teus anjos nos protegendo, nos guiando para
nos prepararmos para aquele grande dia. Queremos cumprir a missão, queremos espalhar essas verdades para muitos, e que o Senhor utilize essas pessoas que estão ouvindo, assistindo a nossa classe, os vídeos de alguma maneira, e de outros pregadores também, para que a tua palavra chegue ao coração dos teus filhos que abandonarão Babilônia em algum momento. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Uhum. Ok, eu vou terminar a gravação aqui. Bem. Ok.